Olá, eu sou Maria Filomena, a maior parte das pessoas me chama de Tuti e eu trabalho com educação humana. E venho conversando já há algum tempo sobre uma pedagogia, um jeito de fazer educação um pouco diferente. No vídeo passado eu conversei um pouco sobre a nossa mandala pedagógica e nós conversamos sobre o centro da mandala, que é o amor, um elemento fundamental para que uma educação humanista possa acontecer. E nós vimos também a autoeducação, que é a segunda camada da mandala pedagógica e que é, na verdade, um instrumento que consegue nos levar, que nos habilita a voltarmos ao amor que está no centro da pedagogia que eu proponho, no centro da nossa própria humanidade. E hoje nós vamos conversar sobre a terceira camada da mandala pedagógica, que é aquela que diz respeito aos ritmos. Olhando de novo para o universo, a gente vai ver que tudo no universo é cíclico e, portanto, respeita ritmos que se repetem constantemente. Olhando para o cosmos, a gente observa que as estrelas e os corpos celestes todos, eles têm um movimento e esse movimento tem uma duração. Para a gente que é humano, a gente observa que existe uma duração nos ritmos dos corpos celestes, das estrelas e até mesmo das galáxias. Pegando aqui um exemplo mais próximo da gente, a gente pode olhar para a Terra, que tem um ciclo de rotação, que é o movimento, a dança da Terra em torno de seu próprio eixo. Nós temos um movimento de translação, que é a Terra dançando em volta do Sol, que constrói tanto as estações do ano para nós humanos e para todos os seres da Terra, como também a passagem dos próprios dias, né, que a gente conta 365 e 6 horas como o ano. Mais pertinho ainda, a gente observa que porque a Lua dança em torno da Terra e essa dança tem uma duração de cerca de 28 dias, nós observamos os fenômenos das marés aqui no nosso planeta. E não só as marés dos grandes oceanos e mares, mas também das marés femininas, né? Tanto a menstruação quanto o ciclo da gestação tem a ver com os ciclos lunares. Olhando para o ser humano, a gente vê que a gente também tem ciclos respiratórios, a gente inspira, a gente expira, a gente tem ciclos cardíacos, sístole, diástole, a gente tem ciclos metabólicos, momentos em que órgãos do organismo estão funcionando em parceria, outros momentos em que isso não está acontecendo. Nós temos ciclos de vigília e de sono e de sonho. Então, pela observação dos elementos da própria natureza, a gente vê que o ritmo não é uma arbitrariedade nem uma teoria. O ritmo é alguma coisa que existe e está impresso em tudo aquilo que é. Quem fala sobre isso muito bem é Steiner, na antroposofia, e particularmente então na pedagogia Waldorf, que deriva da antroposofia de Steiner. E ele fala muito sobre a importância da observação do ritmo como instrumento pedagógico. Como assim? Na escola, hoje, a gente tem aquilo que a gente chama de rotina. Aliás, não é só na escola. No dia a dia, os seres humanos falam sobre rotina. E a rotina é igual ou é diferente ao ritmo? Então, se a gente olhar mais de perto, o que a gente chama de rotina é a repetição de atividades que a gente tem como compromisso no nosso cotidiano. E normalmente, essa palavra, ela ganhou até um sentido meio negativo. Quando eu falo, eu vou melhorar quando eu sair da rotina, é sinal que a rotina, por ser repetitiva, inúmeras vezes vista como uma coisa protocolar, burocrática até, ela, em vez de nos alimentar, nos desgasta. Então, rotina é diferente de ritmo porque a rotina é como que uma obediência a repetições que talvez não tenham um caráter orgânico, organizado para nós mesmos como seres humanos. O ritmo, ao contrário, como é algo natural, orgânico, ele nos alimenta, ele por si nos ensina, nos dá um fluxo, uma ordem lógica de
atividades, de acontecimentos, que faz toda a diferença no cotidiano da vida humana. E é possível criar ritmos no dia a dia da educação, no dia a dia com as crianças, mesmo em casa? Claro que sim. Mas para que isso aconteça, para que a gente possa, como educador, como pai ou mãe, como responsável pelas crianças, para que a gente crie ritmos que de fato sejam alimentadores, que sejam organizadores de per si e que tenham um gosto de coisa natural, a gente precisa experimentar ritmos nós mesmos. E aí a gente volta para a camada anterior da nossa mandala pedagógica. É preciso que nós experimentemos transformar a nossa rotina em ritmo, em algo mais poético, mais musical. Para quê? Para que aí sim a gente possa trazer isso para as crianças como coisa viva, como coisa experimentada, como vivência e não como discurso. Porque muitas vezes a gente tenta imprimir o que a gente imagina que seja um ritmo no nosso cotidiano de vivências, de aulas, e na verdade a gente está só na cabeça e a gente então continua criando rotinas em vez de criar ritmos. O ritmo ele sempre vai envolver poesia, música, riso, brincadeira, desenho, pintura, escrita, leitura, boas histórias. É como se eu pegasse o conteúdo que eu preciso trabalhar com as crianças e o transformasse. O conteúdo é um só, mas para passar para as crianças no cotidiano, eu transformo esse conteúdo em N linguagens diferentes que passam pelo corpo, que passam pela fala, que passam pelo coração, que passam pelo movimento. E bom, tem uma ordem inclusive para a gente fazer isso, mas isso a gente vai conversar um pouco mais adiante em futuros vídeos que nós ainda produziremos. No momento, é importante a gente entender que a próxima camada da mandala pedagógica é justamente aquela que diz respeito à alma humana, a quarta camada. E o que essa camada tem a ver com ritmo? Tudo, de novo, né? Por quê? Para Steiner, novamente, né, da pedagogia Waldorf, da antroposofia, a gente pode enxergar um pouco o anímico do ser humano como algo trimembrado. Ou seja, a alma humana ela é dotada de 3 capacidades, 3 potencialidades que são muito visíveis para a gente. A saber, eu penso, eu sinto, eu realizo. Pensar, sentir, querer, o querer como vontade, são na verdade 3 potências que a alma humana dispõe e é escancarado. Qualquer um que queira olhar no dia a dia para um ser humano, para si mesmo, vai observar essas potencialidades em ação. E uma boa pedagogia é uma pedagogia que leve em consideração essa integralidade do ser humano. Em vez de meramente passar informações, que é muito, embora nós já estejamos caminhando, eu acho que em termos de educação já existe um olhar, embora a prática ainda não esteja contento, já existe um olhar dessa coisa do vivenciar coisas com as crianças. A gente precisa trazer a informação de uma maneira enriquecida, que é justamente de uma maneira rítmica. Porque o pensar ele é aquela reação, na verdade, humana em relação àquilo que nós experienciamos, em relação àquilo que nós aprendemos. O pensar está para o passado, né? Aquilo que eu já vi, aquilo que eu já senti, aquilo que eu já experienciei e que eu organizei da melhor maneira possível está no meu pensamento, que tem a ver com o sistema neurosensorial no ser humano. O sentir, ele está para o presente, é aquilo que é agora no momento. O sentir, ele está sempre ligado com o momento presente. Nós sentimos e nós sentimos agora. Sentimentos ficam guardados eventualmente, sim, e eventualmente eles viram então memórias que têm a ver com o pensar, mas o sentir e as sensações,
elas têm e as emoções, por consequência, elas têm muita ligação com o presente e tem a ver com o sistema cardiorrespiratório. Quando a gente sente aqui, no peito, no coração, um susto ou até um carinho muito grande por alguém, a gente sente aqui, ó, no peito. E o querer, o fazer, a vontade, o desejo, está para o futuro. Ele é, na verdade, a potência humana de, a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, eu realizar coisas no mundo. Então, ele tem a ver com o futuro e tem também a ver, em termos orgânicos, com o nosso sistema metabólico motor. Ele tem a ver com o metabolismo, né, dentro já do abdômen do ser humano, toda a transformação que nós fazemos para que nós possamos continuar existindo como corpo, como ser humano na Terra, e a nossa capacidade de andarmos e de criarmos coisas com as mãos tem a ver com a vontade, tem a ver com a realização dos nossos desejos, né? É o gênio que já está dado no próprio corpo humano. Então, uma boa aula, ela deve sempre vislumbrar o ser humano como esse alguém que pensa passado, que sente agora e que pode realizar coisas logo mais a partir daquilo que pensa e daquilo que sente. Uma boa aula, para mim, nunca é uma aula, é sempre uma vivência. É em conjunto, a gente cria juntos, eu imagino coisas e eu trago coisas para as crianças, para os adolescentes, para os adultos com os quais eu trabalho, mas eu sempre escuto aquilo que eles também trazem, porque muitas vezes tem alimentos que eles estão precisando e que eu não tinha imaginado. E de repente a gente cria a partir das coisas, dos conteúdos inclusive trazidos pelas crianças, pelas pessoas que frequentam a pedagogia que eu elaboro todo dia, trazem coisas novas que a gente pode implementar no ritmo do dia e aproveitarmos para alimentar, pensar, sentir e querer. Então, uma boa vivência tem a ver com, de novo, que eu já comentei no ritmo, tem a ver com cantar, tem a ver com poesia, tem a ver com modelar, esculpir, desenhar, pintar, ilustrar aquilo que a gente está conversando. Quer dizer, passar o conteúdo, seja lá qual for, por todas as nossas qualidades, pelo pensamento, pelo sentimento e pela ação. Se a vivência for menor do que isso, ela não vai alimentar o ser humano e ela não vai ser rítmica também. Uma coisa depende da outra e as duas juntas são capazes de milagres. No próximo encontro, a gente vai falar sobre os setênios e nós vamos também falar possivelmente sobre as duas últimas camadas da nossa mandala pedagógica, temperamentos e o apoio do grupo. Eu aguardo vocês logo mais. Agradeço muito pela sagrada presença de todos. Até!